Lucas costumava acreditar que o mundo lhe devia alguma coisa. Aos 27 anos, vivia como se tivesse conquistado todos os direitos de alguém que só havia experimentado a superfície da vida adulta. Ele cresceu em uma família que sempre o protegeu de qualquer dor, dificuldade ou frustração. Seu pai, um empresário de renome na cidade, fazia questão de colocá-lo no centro de tudo, boas escolas, viagens caras, um carro de luxo antes mesmo de Lucas ter carteira de motorista. Sua mãe, uma mulher de sorriso delicado, o tratava como o maior tesouro que já existira. A frase mais comum que saía da boca dela era: "Meu filho merece o melhor, sempre." E Lucas acreditou nisso por muito tempo. Aos olhos dos outros, ele tinha uma vida invejável, roupas de marca, amigos influentes, portas que se abriam com um simples telefonema e uma ousadia típica de quem jamais conheceu a palavra não. E havia ainda algo mais profundo, a sensação constante de que tudo aquilo era apenas o começo, se ele estava destinado a algo grandioso, e o universo certamente colaboraria para isso. Mas a verdade, escondida nos detalhes, era bem diferente. Lucas não tinha disciplina, não tinha propósito, não tinha gratidão. Vivia reclamando de tudo, do trabalho que o pai havia arrumado para ele, do carro que não era do último modelo, da vida confortável que parecia nunca ser suficiente. Ele via os pais como um cofre inesgotável e o mundo como um palco que o aplaudiria fosse qual fosse sua performance. E foi exatamente essa visão distorcida que começou a destruir tudo. Nos últimos meses, discussões constantes haviam tomado conta da casa. Seu pai não suportava mais a falta de responsabilidade do filho. Sua mãe, sempre apaziguadora, começava a demonstrar desgaste. E Lucas continuava acreditando que tudo era exagero deles. O ápice veio durante um jantar, quando o pai, cansado da vida inteira sustentando um adulto que se comportava como criança, anunciou: "A partir do próximo mês, você vai seguir com seus próprios recursos. Já é hora de crescer." A frase caiu sobre Lucas como um raio que ele se recusava a aceitar. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto a raiva que subiu por sua garganta. Ele bateu na mesa, levantou-se e gritou que não precisava de ninguém, que faria melhor sozinho, que provaria que era mais capaz do que imaginavam. Mas nenhuma daquelas palavras tinha verdade. Eram apenas impulsos de alguém que nunca havia encarado a realidade, se que não sabia que o mundo lá fora não tinha paciência para sua arrogância. 2 semanas depois, Lucas tomou a decisão que mudaria sua vida e pegou algumas malas, sacou praticamente todo o dinheiro de sua conta, dinheiro dado pelos pais, se saiu de casa sem olhar para trás. Naquela noite, enquanto dirigia pela cidade com as janelas abertas e música alta, sentiu algo parecido com liberdade. Mas era apenas euforia. Euforia que logo se confundiria com imprudência. As primeiras semanas foram uma festa sem fim. Lucas se hospedou em um apartamento de luxo por temporada, frequentou bares caros, convidou pessoas novas e superficiais para acompanhá-lo em noites longas, gastou dinheiro como se tivesse uma fonte infinita. Alimentava a ilusão de que poderia recomeçar apenas vivendo intensamente. Mas o dinheiro não é infinito. E a vida, cedo ou tarde, cobra conta. Quando percebeu, suas reservas estavam despencando mais rápido do que ele podia controlar. Em vez de admitir que precisava mudar, apertou ainda mais o pé no acelerador da irresponsabilidade. Passou a usar o limite do cartão, a fazer empréstimos pequenos, depois maiores. Ele não queria admitir fraqueza. Não queria voltar derrotado para casa. Não queria abrir mão da imagem de autossuficiência que havia criado para si mesmo. Até que, em uma manhã fria de inverno, acordou com o telefone tocando. O gerente do banco informava, com profissionalismo, que ele estava inadimplente e sua conta estava bloqueada. O cartão, inutilizado. O apartamento, atrasado. A vida, que antes parecia brilhante, agora mostrava as suas sombras. Lucas sentou-se na beira da cama e viu, pela primeira vez, o peso do silêncio. O mundo que antes parecia seu agora se dissolvia diante de seus olhos. Tudo o que tinha era um celular sem crédito, algumas roupas e uma sensação profunda de vazio. Não tinha mais dinheiro. Não tinha mais prestígio. Não tinha mais para onde correr.
E foi ali, naquele exato instante, que algo começou a quebrar dentro dele. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse a última camada da persona que vestira por tantos anos. Talvez fosse apenas o início de uma longa queda, uma queda que ele jamais imaginou viver. Assim começava a jornada de alguém que teve tudo e estava prestes a descobrir o valor verdadeiro das coisas quando perdesse até o que restava. Junte-se à nossa guilda. Inscreva-se no canal e acenda o sininho para receber cada nova aventura. Os dias seguintes ao bloqueio da conta foram uma sequência de pequenos choques de realidade. No começo, Lucas ainda tentava manter a pose. Convenceu a si mesmo de que era apenas uma fase, que logo encontraria uma oportunidade incrível, que tudo aquilo não passava de um contratempo na biografia de um futuro vencedor. Ele repetia essas frases como quem recita um mantra vazio, tentando esconder de si mesmo o medo que começava a crescer. Com o cartão cancelado e a conta no vermelho, o primeiro corte veio rápido, o proprietário do apartamento. Senhor Lucas, eu entendo sua situação, mas estou há 2 meses sem receber. Se até sexta não regularizar, vou precisar que o senhor desocupe o imóvel. Ele tentou negociar, prometeu que resolveria tudo em breve, inventou uma possível promoção no trabalho que, na verdade, ele havia abandonado antes mesmo de sair de casa, acreditando que era melhor do que aquele cargo medíocre que o pai tinha arrumado. O proprietário apenas assentiu, com o olhar cansado. Já tinha visto aquela história muitas vezes. A sexta-feira chegou. O dinheiro, não. Lucas fez as malas pela segunda vez na vida, mas agora sem o brilho da rebeldia e sem nenhuma música alta no carro. Na verdade, nem carro ele tinha mais e havia vendido alguns meses antes para pagar parte das dívidas e continuar mantendo a aparência de vida confortável. Saiu com 2 mochilas, uma mala improvisada e um punhado de vergonha que ele tentava disfarçar de indiferença. Não ligou para os pais. Só de imaginar o olhar decepcionado do pai e o choro da mãe, algo apertava seu peito. Eu vou dar um jeito antes de falar com eles, repetia mentalmente. Mas, no fundo, já suspeitava de que não era ele quem estava no controle da situação. Sem ter para onde ir, decidiu pegar um quarto barato em uma pensão simples, em um bairro distante do centro. O ambiente ali era bem diferente do luxo ao qual estava acostumado, paredes descascadas, um ventilador que rangia, colchões gastos, gente que entrava e saía com expressão cansada. Pessoas que não tinham escolha, ao contrário dele, só ao contrário do que ele acreditou ter por tanto tempo. Os dias começaram a ficar repetitivos. Sem dinheiro, sem trabalho, sem perspectiva. Lucas gastava as horas mexendo no celular, vendo a vida perfeita dos outros nas redes sociais, comparando com o caos em que se encontrava. Cada foto de viagem, cada conquista profissional, cada jantar em restaurante bonito parecia um lembrete cruel de tudo o que ele perdeu e de tudo o que nunca valorizou. As mensagens dos antigos amigos só cessaram rápido. No começo, ainda atendiam seus convites para um café, uma conversa, alguma ajuda. Mas, à medida que os encontros deixavam de trazer vantagem para eles, foram se afastando. Visualizavam e não respondiam. Justificavam falta de tempo. Sumiam. Lucas percebeu, então, que nunca teve amigos de verdade, apenas parceiros de conforto, companhias de conveniência. Quando o dinheiro acabou, acabou também o interesse. O fundo do poço, porém, é um lugar com vários andares. Sem conseguir emprego rápido, afinal, seu currículo era fraco, e sua postura em entrevistas era arrogante ou desesperada demais, ele começou a atrasar também o pagamento da pensão. A proprietária, Dona Nair, uma senhora de meia-idade com olhar severo, até tentava ser paciente, mas também tinha contas para pagar. Olha, meu filho, eu entendo que tá difícil, mas aqui ninguém vive de promessa. Se você não pagar pelo menos metade até o fim do mês, vou ter que liberar o quarto. Lucas sentiu a garganta secar. Não tinha a metade, não tinha 1/3. Tinha quase nada. Naquela noite, ele ficou deitado na cama fina, olhando para o teto manchado de infiltração. Pela primeira vez em muito tempo, não havia barulho de carros, nem de risadas, nem de música. Só o som distante de um cachorro latindo e o vento passando pelas frestas da janela.
Foi ali que uma pergunta nasceu, tímida, mas insistente. Como eu consegui destruir tudo o que tinha? A resposta não veio de imediato. Em vez disso, vieram flashes de memória, da cara do pai tentando conversar com ele com calma, a voz da mãe pedindo para que ele tivesse mais responsabilidade, as inúmeras oportunidades que ele jogou fora porque não eram do jeito que queria. Lembrou-se do estágio bem remunerado em uma empresa promissora, que abandonou após 2 meses porque achava humilhante receber ordens. Lembrou-se do curso que o pai pagou e que ele largou na metade, porque preferiu viajar com amigos. Era como assistir ao próprio julgamento, com cada lembrança servindo de prova contra ele. Os dias passaram, e, como havia prometido, Dona Nair pediu que ele deixasse o quarto. Não houve briga. Não houve discussão. Ela apenas olhou para ele com uma mistura de pena e firmeza. Você é jovem. Vai dar um jeito. Mas aqui eu não posso mais te manter. Lucas saiu com menos do que entrou, agora, além de sem dinheiro, estava sem teto. Foi assim que a cidade, antes-cenário da sua liberdade, virou um labirinto hostil. Ele passou a dormir em rodoviárias, praças mais movimentadas à noite, às vezes embaixo de marquises de lojas fechadas. Descobriu na pele o que significava o frio da madrugada, o desconforto de não ter onde tomar banho, o medo de fechar os olhos sem saber se ainda teria suas coisas ao acordar. Uma noite, sentado em um banco de praça, com o estômago roncando, viu uma família simples dividindo um lanche. Havia um pai, uma mãe e 2 crianças. O pão era claramente pouco para 4 pessoas, mas, ainda assim, o pai fez questão de dividir de forma igual. Cada um recebeu um pedaço pequeno, e, mesmo assim, as crianças sorriram como se fosse um banquete. Aquilo fez algo se mover dentro de Lucas. Ele, que antes reclamava de pratos caros que não tinham tempero suficiente, agora observava 4 pessoas agradecendo por um pão dividido. E, pela primeira vez, sentiu vergonha, não da situação em que se encontrava, mas da pessoa que havia sido. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia e por esse alimento, só ouviu o pai dizer, de cabeça baixa. Gratidão. Uma palavra que sempre soou bonita nos discursos motivacionais que ele ignorava nas redes sociais, mas que nunca fez parte de suas ações. Naquela noite, o frio pareceu mais intenso. Ele abraçou as próprias pernas, tentando se aquecer, e murmurou, quase sem perceber. Se eu tivesse só metade do que tinha antes, eu juro que seria diferente. Mas o mundo não responde a promessas vazias. A vida não volta atrás com base em arrependimentos silenciosos. Era preciso mais do que pedir. Era preciso mudar. No dia seguinte, acordou com o corpo dolorido e a cabeça pesada. O sol nascia por trás dos prédios, tingindo de laranja o concreto cinza. Enquanto observava o movimento lento das pessoas indo para o trabalho, algo dentro dele se quebrou de vez. A máscara caiu. O orgulho, que sempre o impedia de pedir ajuda, começou a rachar. Pegou o celular, ainda com alguns poucos % de bateria, e abriu a tela de contatos. Seus dedos deslizaram pelos nomes, mas nenhum parecia opção. Amigos, colegas, conhecidos, todos pertenciam a uma vida que ele mesmo havia destruído. Até que o dedo parou em um nome que ele evitava olhar, mãe. O coração disparou. Ligaria? Mandaria a mensagem? Pedir ajuda significaria admitir tudo o que fez, tudo o que perdeu, tudo o que escondeu. Significaria confessar que o garoto que dizia eu não preciso de vocês agora não tinha nada, nem mesmo um lugar seguro para passar a noite. Por um instante, ele apagou a tela. Mas, pela primeira vez, não foi o orgulho que venceu. Com as mãos tremendo, respirou fundo e voltou a ligar o celular. O dedo pareceu pesar toneladas enquanto selecionava o contato. O som de chamar ecoou como um martelo em sua consciência. Se alguém atendesse do outro lado, talvez sua vida começasse a mudar. Se não atendesse, ele teria de enfrentar o mundo sozinho, se não sabia mais quanto tempo aguentaria. O toque continuou. 1, 2, 3 vezes. A chamada tocou mais do que o coração de Lucas podia suportar.
A cada segundo, seu peito apertava mais, como se a vida inteira estivesse à beira de se despedaçar junto com ele. Depois do quarto toque, quando já estava prestes a desligar por covardia, uma voz suave, mais abalada, atendeu. Lucas! A voz da mãe. Só de ouvi-la, ele sentiu um nó subir pela garganta. Meses sem contato, meses sem dar notícias, meses a fazendo perder noites de sono e agora estava ali, pedindo ajuda quando já não tinha nada para oferecer. Mãe, sua voz saiu fraca, quase irreconhecível. Do outro lado, silêncio. Um silêncio tão cheio de emoção que parecia um abraço, mas também um lamento. Ele imaginava ela cobrindo a boca com a mão, lutando para não chorar. Finalmente, ela respirou fundo. Meu filho, o que aconteceu? Lucas fechou os olhos. A vergonha pesou como uma pedra. Ele queria dizer que estava tudo bem, que ligou só para conversar, que estava trabalhando muito, mas já não havia força para sustentar mentiras. Eu preciso de ajuda, mãe. As palavras, tão simples, pareceram rasgar algo dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele admitia que não era invencível, que não era autossuficiente, que não sabia mais como seguir sozinho. Ela não perguntou detalhes. Não questionou onde ele estava, nem por que tinha sumido. Apenas disse: Me diga onde você está. Estou indo. Lucas sentiu um misto de alívio e culpa. Culpado por ter tratado os pais com tanta ingratidão ou aliviado porque, apesar de tudo, eles ainda estavam ali. Marcou um ponto de encontro perto de uma padaria 24 horas, e enquanto esperava, percebeu como estava, roupas amarrotadas, barba mal feita, olheiras profundas. A imagem perfeita de alguém que havia perdido não só o luxo, mas também a própria dignidade. Minutos depois, um carro prata estacionou. Não era o SUV caro que a mãe dirigia antes, se ele não sabia, mas, com sua saída impulsiva, muitas coisas haviam mudado também para os pais. A porta se abriu e ela desceu. Pequena, magra, mas forte como alguém que carrega o mundo nos braços. Ao vê-lo, ela não disse nada. Apenas caminhou até ele e o abraçou. E Lucas, que sempre achou demonstrações de afeto exageradas, desabou. Chorou como não chorava desde criança, com o rosto escondido no ombro da mãe. Chorou por tudo, pelo que perdeu, pelo que destruiu, pelo que desperdiçou, pelo que nunca valorizou. Tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem, ela repetia, mesmo sabendo que não estava. Dentro do carro, enquanto dirigia rumo à casa da família, ela finalmente perguntou: Há quanto tempo você está assim? Lucas hesitou. Algumas semanas. Ela não respondeu. Apenas passou a mão no seu cabelo, como fazia quando ele era pequeno. Ele percebeu que havia falta de confiança ali, uma sombra criada pelo silêncio que ele impôs por tanto tempo. Mas também havia amor. E aquele amor, silencioso, incondicional, o atingiu com força suficiente para fazê-lo repensar cada escolha dos últimos anos. Quando chegaram, a porta da casa estava entreaberta. O pai estava na sala, sentado, como se não tivesse conseguido dormir naquela noite. Assim que ouviu o carro, levantou-se lentamente. O olhar dele encontrou o de Lucas, e por um momento o ar pareceu desaparecer. A relação entre os dois sempre foi difícil. O pai, rígido, prático, acreditava em disciplina. Lucas, orgulhoso, acreditava que disciplina era opressão. O choque entre esses mundos os afastou, mesmo antes da fuga. Os dois ficaram alguns segundos se encarando, em silêncio. A mãe, com delicadeza, colocou a mão no ombro do marido, num gesto que dizia muito sem usar palavras. Ele respirou fundo e caminhou até o filho. Lucas, disse, com voz grave. Pai, respondeu, quase num sussurro. O pai avaliou o estado dele, magro, pálido, abatido. Não havia mais arrogância nos olhos do filho, nem traços da rebeldia gratuita que o acompanhava desde a adolescência. Depois de um instante, o pai abriu os braços. Não foi um abraço caloroso, mas foi real. E, para Lucas, isso significou mais do que poderia explicar. Você está de volta, seu pai disse, firme, porém com emoção contida.
Desculpa, foi tudo o que Lucas conseguiu dizer. O pai assentiu, mas não respondeu imediatamente. Ele era um homem difícil com palavras, especialmente palavras de perdão. Mas naquele momento, havia algo diferente em seu olhar e não era de raiva, nem de desapontamento, era de esperança. Vamos conversar amanhã, concluiu. Hoje você precisa descansar. A mãe o levou até o antigo quarto. Lucas não lembrava a última vez que esteve ali. As paredes tinham marcas de coisas que ele havia colocado e retirado ao longo dos anos, pôsteres, prateleiras, adesivos. Era como entrar em um museu do passado, se também em um espelho que revelava quem ele havia sido. Ele sentou-se na cama. O colchão parecia tão confortável depois de semanas dormindo em bancos duros que o corpo quase cedeu imediatamente ao descanso. Mas a mente não desligou. A culpa, a vergonha, a dor, tudo se misturava. Era estranho estar ali. Estranho, mas também acolhedor. As horas passaram lentamente até que o sono finalmente veio. Um sono pesado, cheio de lembranças embaralhadas e sensações confusas. Quando acordou, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente, segurança. Mas junto dela, veio uma percepção amarga, se aquela segurança não era mérito dele. Era um presente. Um presente que ele havia pisado inúmeras vezes e que agora precisava aprender a valorizar. Levantou-se, tomou um banho longo, quase terapêutico. Olhou para si no espelho e viu alguém que não o reconhecia. Não o jovem arrogante de antes, mas também não o adulto formado. Era alguém em transição, em reconstrução. E essa reconstrução seria dura. Na cozinha, encontrou os pais tomando café. A mesa estava posta com simplicidade, mas com cuidado. O cheiro de pão quente trouxe lembranças da infância. A mãe sorriu, mas o pai manteve expressão séria. Lucas, precisamos conversar, começou ele, direto ao ponto. Lucas assentiu, preparado para ouvir tudo o que evitou por anos. Você precisa assumir responsabilidade. Isso não significa que vamos te abandonar. Significa que vamos te apoiar a se levantar, mas não vamos te carregar, disse o pai, firme, porém justo. As palavras doeram, mas eram verdadeiras. Pela primeira vez, Lucas não quis fugir delas. Eu sei, pai. Eu quero mudar. Só não sei por onde começar. O pai trocou um olhar rápido com a mãe. Depois, respondeu. A gente vai te ajudar. E assim, naquele pequeno café da manhã silencioso, começava algo novo, a reconstrução de Lucas, não apenas da sua vida, mas do seu caráter. Porque perder tudo havia sido apenas o início. Agora ele aprenderia a construir-se, acima de tudo, a agradecer. Se havia algo que Lucas não esperava, era que recomeçar do zero fosse tão simples. Não fácil, longe disso, mas simples no sentido mais puro, de acordar, arrumar a cama, lavar a louça, ajudar nas tarefas básicas da casa. Coisas que ele jamais imaginou fazer com regularidade, porque sempre considerou pequenas demais só para alguém como ele. Mas agora, cada pequeno gesto era um tijolo na reconstrução do que ele havia destruído. Na primeira semana de volta à casa dos pais, a rotina era quase infantil. Ele acordava cedo, ajudava a mãe com o café, levava o lixo para fora, varria a garagem, organizava o próprio quarto. Aos olhos de alguém comum, eram tarefas banais. Mas, para Lucas, eram lembretes diários de que a humildade não é humilhação, é base. Seu pai, observador e paciente à sua maneira, fazia questão de propor pequenas responsabilidades a cada dia. Hoje você vai organizar a despensa. Amanhã, precisa ir ao mercado com sua mãe. Depois de amanhã, quero você no escritório comigo. Cada tarefa tinha duas intenções: e desenvolver disciplina e, principalmente, ensinar o valor das pequenas coisas. Lucas, no início, sentia vergonha. Mas logo percebeu algo curioso: havia uma paz inesperada naquela rotina. Uma sensação de propósito silencioso. Pela primeira vez em anos, ele não estava correndo atrás de prazeres rápidos, se estava, simplesmente, existindo com intenção. A mãe sempre dizia: o coração grato começa no simples, meu filho.
Quem não aprende a agradecer pelo pouco nunca saberá dar valor ao muito. E, pouco a pouco, essa frase deixou de ser um clichê e passou a fazer sentido. Especialmente quando, ao final de cada dia, Lucas percebia que tinha completado tudo o que se propôs a fazer. Pequeno, mais real, simples, mais consistente. No final da primeira semana, o pai o chamou ao escritório. A sala estava organizada, com pilhas de papéis cuidadosamente distribuídos e a luz natural entrando pela janela. Ali era o mundo real, o que Lucas sempre desprezou, acreditando que a administração era coisa de gente sem ambição. O pai apontou para uma cadeira. Senta, vamos conversar. Lucas obedeceu. Antes de pensar em te colocar em qualquer coisa na empresa, você precisa aprender o valor do trabalho, disse o pai. Não do título, não da posição, não do salário. Do trabalho. Lucas permaneceu em silêncio, prestando atenção de verdade, talvez pela primeira vez na vida. Vou te colocar em algumas funções pequenas, administrativas. Organização de documentos, atender alguns clientes menores, acompanhar processos simples. Nada de decisões importantes ainda. Houve um tempo em que Lucas teria revirado os olhos, dito que era abaixo do seu potencial e criado uma briga. Mas agora, só havia humildade. Eu topo, disse ele. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios do pai. Nada exagerado, nada emocionado, apenas um sinal de aprovação. Na segunda semana, Lucas começou oficialmente a trabalhar. Não era reconhecido como filho do dono, o pai fez questão de apresentá-lo apenas como Lucas, o novo assistente. Os colegas de trabalho olhavam com curiosidade. Alguns o conheciam da antiga vida, festas, carros, noites sem limites. Era estranho vê-lo agora vestindo uma roupa simples, pegando ônibus e carregando uma marmita feita pela mãe. Nos primeiros dias, Lucas cometeu erros bobos, arquivou documentos no lugar errado, preencheu formulários de forma incompleta, confundiu prazos. Mas, em vez de reclamar ou culpar alguém, respirava fundo, pedia desculpas e refazia tudo o que fosse necessário. A paciência dos outros, antes algo que ele desprezava, se tornou uma bênção. Foi nessa fase que aprendia, com força, a diferença entre conhecimento e caráter. Ele sempre teve acesso ao conhecimento, mas nunca teve caráter para sustentá-lo. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em uma tarde chuvosa, quando ele estava ajudando a organizar arquivos antigos no depósito. Entre caixas pesadas e pilhas de pastas, encontrou um envelope com seu nome escrito à mão. Curioso, abriu. Dentro, havia várias folhas impressas, grampeadas, com seu nome no topo, era o relatório final de um projeto que ele havia abandonado anos antes, quando ainda estagiava na empresa do pai. No canto da página, escrito a caneta, estava uma anotação do pai. Se ele quisesse, seria brilhante. Falta só aprender a agradecer. Lucas sentiu um nó apertar sua garganta. O pai nunca havia mostrado esse documento. Nunca havia dito aquela frase pessoalmente. Mas ali estava ela, escrita há anos, um retrato perfeito da verdade que ele nunca quis enxergar. Guardou o papel na mochila, como quem guarda uma ferida e um lembrete ao mesmo tempo. No fim da terceira semana, algo começou a mudar de fato. Não no ambiente, mas nele. Ele passou a acordar antes do despertador. Passou a procurar tarefas antes que alguém lhe pedisse. Passou a dizer obrigado por coisas simples, um café, uma carona, uma orientação. E, talvez ainda mais importante, passou a se olhar de outra forma, não como alguém especial por direito, mas como alguém capaz por esforço. Mas o processo não estava completo. Havia ainda uma parte essencial da jornada que ele não tinha enfrentado. A culpa. E, junto dela, a necessidade de reparação. Na quarta semana, depois de um dia especialmente pesado de trabalho, o pai o chamou de novo ao escritório. Lucas, preciso que você faça uma entrega para um de nossos clientes antigos. Ele imaginou que seria algo simples, mas o pai continuou. Você vai entregar pessoalmente para alguém que você prejudicou no passado. Acha que consegue? Lucas gelou por dentro.
Sabia exatamente de quem se tratava, um ex-professor de cursos técnicos que ele humilhou na época em que se achava invencível. O mesmo professor que recomendou que ele levasse o curso mais a sério e recebeu, em troca, uma resposta arrogante e desrespeitosa. Pai, tentou argumentar, mas o pai interrompeu. Reconstrução não é só começar de novo. É reparar o que foi quebrado. Lucas respirou fundo. Sabia que era hora de enfrentar o passado, não o das festas, nem o do luxo, mas o das feridas que causou. Preparou os documentos, colocou na pasta e saiu, sentindo o peso de cada passo. Quando chegou ao endereço, bateu na porta e esperou. O professor abriu e ficou imóvel por alguns segundos, surpreso. Lucas engoliu seco. Professor, eu vim trazer esses documentos em nome da empresa do meu pai, e também, a voz falhou. O professor cruzou os braços, sério. Não hostil, mas atento. Diga de uma vez, Lucas. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e disse. Eu queria pedir desculpas. De verdade. Pelo jeito que te tratei, pela arrogância, pela falta de respeito. Eu era outra pessoa. Não sei se o senhor pode me perdoar, mas eu precisava dizer isso. O professor o analisou em silêncio. Foram longos segundos, mas pareciam minutos. Então, finalmente, disse. Eu te perdoo, Lucas. Não porque você merece, mas porque você aprendeu. Aquela frase entrou fundo, como um golpe e um abraço ao mesmo tempo. No caminho de volta, enquanto caminhava sob o céu nublado, Lucas percebeu algo que nunca havia sentido antes: leveza. A leveza de quem não carrega mais o peso do próprio orgulho. E foi assim que, aos poucos, ele começou a descobrir a verdadeira essência da gratidão, não como sentimento passageiro, mas como postura, atitude, forma de viver. Mas sua jornada ainda não estava completa. Porque gratidão verdadeira não nasce apenas da reconstrução. Nasce da transformação. O 5º mês da reconstrução de Lucas começou de um jeito diferente. Não era mais só sobre acordar cedo, cumprir tarefas, ajudar os pais e trabalhar na empresa. Agora, a mudança estava começando a vir de dentro, silenciosa, profunda, quase imperceptível aos olhos de quem apenas olha, mas intensa para quem sente. O que antes era obrigação começou a se tornar intenção. Ele passou a acordar antes da mãe, preparar o café e colocar a mesa. Começou a perceber pequenos detalhes da casa, a luz que entrava pela cozinha no início da manhã, o cheiro do sabonete que a mãe gostava, o modo organizado como o pai deixava os papéis no escritório. Coisas que sempre estiveram ali, mas que seu ego impedia de valorizar. E, aos poucos, Lucas entendeu algo simples e poderoso. Gratidão não é sobre ter muito. É sobre enxergar o que sempre esteve ali. Com essa consciência veio a vontade de retribuir, se não apenas aos pais, mas ao mundo. A reconciliação com o pai. A relação com o pai foi, talvez, o desafio mais complexo. Eles eram parecidos demais para admitir, e isso causava conflitos. Ambos teimosos, ambos orgulhosos, ambos intensos. Mas agora algo estava diferente. Em uma noite silenciosa, enquanto os dois guardavam algumas caixas no depósito da empresa, o pai quebrou o silêncio. Você mudou. Lucas, que carregava uma caixa pesada, parou no meio do movimento. Tô tentando, pai. O pai assentiu, mas seus olhos diziam mais do que sua voz. Havia ali emoção contida, mas também respeito, um respeito novo, que nunca havia existido entre eles. Quando você saiu de casa, começou o pai, com a voz baixa, se eu achei que te perderia. Não só como filho, mas como pessoa. Eu pensei que, quando caísse, ninguém estaria lá para te levantar. Lucas sentiu o peito apertar. Eu caí, pai. Mais do que imaginei. E, vocês me levantaram. O pai colocou a mão no ombro dele. Não era um gesto comum. Era um gesto de reconciliação. Não. Nós te oferecemos apoio. Você decidiu levantar. Não tire o mérito de si mesmo. Aquela frase ficou ecoando na mente de Lucas.
Ele percebia, enfim, que a gratidão verdadeira não se limita a reconhecer o que os outros fizeram por você, mas também a reconhecer seus próprios esforços, suas próprias lutas, suas próprias pequenas vitórias. Primeiro sopro de propósito. No trabalho, Lucas começou a se destacar não por saber mais, mas por tentar mais. Começou a ajudar colegas voluntariamente, explicar processos que ele mesmo havia acabado de aprender, revisar documentos antes que o chefe pedisse. Um dia, enquanto atendia um cliente antigo, percebeu algo que o surpreendeu e estava genuinamente feliz fazendo aquilo. Não havia glamour, nem aplausos, nem holofotes, mas havia sentido. Quando chegou em casa naquela noite, comentou com a mãe: "Mãe, eu acho que eu gosto de trabalhar." Ela sorriu com um brilho no olhar que misturava orgulho com alívio. "Você não gosta de trabalhar, meu filho. Você gosta de se sentir útil. Trabalho é só o caminho até esse sentimento." A frase acertou Lucas como uma revelação. Sempre buscou prazer, emoção, exagero, e nunca utilidade. Agora descobria que contribuir gerava uma sensação mais duradoura do que qualquer festa, viagem ou aventura superficial. O encontro que mudaria tudo. Foi no final do 5º mês, porém, que algo realmente transformador aconteceu. Enquanto saía da empresa em direção ao ponto de ônibus, viu um homem sentado na calçada, apoiado na parede, tremendo de frio. Era um senhor de cerca de 60 anos, com barba por fazer e olhar perdido. A cena não era incomum, a cidade tinha muitos invisíveis, mas algo naquele homem chamou a atenção de Lucas. Talvez porque, por alguns dias, ele foi exatamente assim. Lucas parou, olhou para o homem e sentiu um nó na garganta. Tirou a jaqueta e se aproximou. "O senhor está bem?" O homem ergueu os olhos devagar. Estavam vermelhos, cansados, com uma dor que Lucas reconhecia. "Tô só, cansado", respondeu, quase num sussurro. Lucas tirou a jaqueta e colocou nos ombros dele. "Leva. Tá frio hoje." O homem arregalou os olhos. Eu não tenho como te agradecer, filho." Lucas sorriu, e pela primeira vez soube exatamente o que dizer. "Não precisa me agradecer. Só, passe para frente quando puder." O homem sorriu de volta. Um sorriso fraco, mas sincero. Lucas seguiu seu caminho. Aquele gesto simples o acompanhou pelo trajeto inteiro. Ele pensava no Senhor, mas pensava mais ainda na própria jornada. De alguém que desprezava tudo. Para alguém que agradecia pelo mínimo. Para alguém que agora dava ao outro o que um dia desejou receber. A gratidão, enfim, florescia no lugar certo. Não no pensamento, mas na atitude. O encontro com a noite. Quando chegou em casa, o pai estava sentado na varanda, pensando. Lucas se aproximou e sentou ao lado dele. "Pai, hoje eu ajudei um homem na rua." O pai virou o rosto, interessado. "Como assim?" Lucas contou a história. Quando terminou, o pai permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Sabe o que isso quer dizer?" "O quê?" "Que você finalmente entendeu que ter tudo não é sobre o que você possui, mas sobre o que você oferece." Lucas ficou imóvel, absorvendo cada palavra. "Grato não é quem recebe muito", continuou o pai. "Grato é quem transforma o pouco em significado." E ali, naquela varanda simples, sob o céu noturno, Lucas percebeu que estava vivendo a maior transformação da sua vida. Não porque tinha recuperado bens. Não porque tinha conquistado algo grandioso. Mas porque finalmente estava começando a enxergar. O orgulho havia caído. O vazio havia cessado. A gratidão nascia, pequena, mas verdadeira. O que ele não sabia era que o capítulo mais profundo ainda estava por vir. O momento em que teria a chance de provar, na prática, tudo o que aprendeu. E aquele momento chegaria mais rápido, se mais intensamente, do que ele imaginava. Um silêncio que antecede mudanças profundas, assim como a calmaria antes de uma grande virada na vida. Era uma manhã comum quando Lucas acordou com uma sensação estranha. Um pressentimento.
Algo no ar dizia que aquele dia não seria como os outros. E ele estava certo. Ao descer para o café, encontrou o pai sentado à mesa com alguns papéis espalhados. O rosto dele estava sério, mas não preocupado, firme, como alguém prestes a tomar uma decisão importante. Filho, precisamos conversar, disse o pai. Lucas sentou-se imediatamente. Tem alguma coisa acontecendo na empresa, continuou. Nada grave, mas é uma situação que vai testar tudo o que você aprendeu. Lucas respirou fundo, preparado. Quero que você assuma um projeto. O pai colocou os papéis à sua frente. É um contrato que quase perdemos por causa de erros antigos, seus erros antigos. Os olhos de Lucas se arregalaram. Era um dos clientes que ele havia destratado anos atrás, alguém que se afastara da empresa justamente por causa da arrogância dele na época. O tipo de pessoa que tinha todo o motivo do mundo para nunca mais confiar em Lucas. Ele repetiu, surpreso. Pai, tem certeza? Quero ver até onde a sua mudança vai. Era mais do que uma oportunidade. Era um retorno ao passado, não para repeti-lo, mas para transformá-lo. A prova final. Lucas passou o dia inteiro analisando o contrato, revisando dados, repassando o histórico. Ele queria fazer tudo certo, não por medo, mas por respeito ao cliente, ao pai, ao trabalho e, principalmente, à nova versão de si mesmo. Quando finalmente chegou ao escritório do cliente, suas mãos tremiam. Não por insegurança, mas por consciência do tamanho daquele momento. Era ali que sua jornada encontrava um espelho. Ou ele mostrava que havia mudado, ou mostrava que nada havia sido verdadeiro. O cliente, um empresário experiente, de olhar calculado, o recebeu com um aceno curto. Você de novo, disse o homem, sem suavizar. Era impossível culpá-lo. O passado de Lucas era um fantasma que ainda rondava. Sim, senhor. Eu mesmo. Lucas respondeu com calma. E você veio me entregar outra desculpa arrogante? Lucas respirou fundo. Não, senhor. Vim trabalhar. Vim reconstruir o que destruí. Vim assumir o que é meu, o erro. O homem ergueu a sobrancelha. E por que eu deveria confiar em você agora? A resposta de Lucas veio natural, com uma sinceridade que ele jamais havia experimentado. Porque eu aprendi a ser grato. Não pelo que perdi ou ganhei, mas por ter a chance de fazer melhor. E porque eu não estou aqui por mim. Estou aqui porque alguém ainda acreditou em mim, mesmo quando eu não merecia. Houve um silêncio pesado. Mas não era um silêncio ruim, era um silêncio de avaliação. Depois de alguns eternos segundos, o cliente se recostou na cadeira. Mostre o que sabe. Ele disse, finalmente. E Lucas mostrou. Com calma, com respeito, com competência. Nada de exibicionismo, nada de pressa, nada de querer impressionar. Somente trabalho honesto. Ao final da apresentação, o cliente fechou a pasta e estendeu a mão. Projeto reaberto. Mas agora, vamos ver até onde você vai. Lucas apertou a mão com firmeza. Era confirmação de que a mudança não havia sido só interna, havia se tornado visível para o mundo. A noite da revelação. Quando chegou em casa, encontrou os pais na sala, conversando. Assim que viram Lucas entrar, perceberam pelo seu semblante que algo havia acontecido. E então? Perguntou o pai. Lucas não conteve o sorriso sincero. Consegui. O contrato voltou. O pai não sorriu de volta, ele respirou fundo, fechou os olhos e assentiu. Era o jeito dele de demonstrar orgulho. A mãe, por sua vez, abraçou o filho com força. Eu sabia, disse ela. Eu sempre soube que você ia encontrar seu caminho quando encontrasse seu coração. Lucas sentiu a garganta fechar. Estar de volta ali, com aquelas duas pessoas que nunca desistiram dele, era a maior vitória que já tinha experimentado. A gratidão verdadeira. Naquela noite, sentado na varanda, olhando para as luzes da cidade, Lucas deixou que a jornada inteira passasse por sua mente. O luxo que um dia teve.
A queda dolorosa. As noites no frio. O abraço da mãe. A firmeza do pai. O trabalho simples. O gesto de compaixão na rua. A prova final. E, de tudo isso, percebeu algo que jamais havia entendido. Ele não tinha perdido tudo. Ele tinha perdido os excessos. As ilusões. A arrogância. A máscara. O que realmente importa, o amor da família, a força interior, o caráter, a capacidade de recomeçar, se isso ele nunca perdeu. Apenas não enxergava. Foi então que murmurou, para si mesmo, como um voto silencioso. Obrigado. Por tudo e por nada. Porque foi no nada que eu encontrei o essencial. O novo Lucas. Os meses seguintes foram um florescer constante. Lucas ganhou responsabilidades reais na empresa, reconstruiu relações, ajudou pessoas em situação de rua, tornou-se alguém confiável, calmo e verdadeiramente presente. Não era perfeito. Nem buscava ser. Mas era grato. E essa foi a maior mudança. A gratidão não o tornou rico em bens. A gratidão o tornou rico em sentido. E assim, depois de perder tudo, Lucas finalmente entendeu. Às vezes, a vida precisa te levar do tudo ao nada. Para que você descubra o valor de tudo no essencial. Para que você aprenda que gratidão não é um sentimento, se é um caminho. E que a maior riqueza de todas não está no que você tem, mas no que você se torna.